Olá, meus amores, e hoje mais uma aulinha de ciência na nova unidade, na unidade 4, conhecendo as plantas. Vamos começar pela correção no livro didático, na página 58, livro de atividades, na página 58, e logo em seguida nós iniciaremos essa nova unidade no livro didático, nas páginas 21, 22 e 23, certo? Então, vamos para a correção no livro de atividades. Na questão número 7, fala o seguinte: ao observar as semelhanças e as diferenças entre os seres vivos, os cientistas os classificaram e os organizaram em diferentes grupos. Observe os seres vivos representados nas imagens a seguir e indique a que grupo eles pertencem. Para isso, utilize o nome dos grupos listados no quadro abaixo. Então, os grupos são esses: grupo que pertence a animais, fungos, bactérias e plantas. Então, esses são os grupos que vocês vão relacionar com cada imagem presente aí na página de vocês. Essa foca, ela se classifica como o quê? Animais, fungos, bactérias ou plantas? Então, elas são animais. Já tem esses cogumelozinhos aí, eles são classificados como fungos. Essas flores aí, elas são classificadas como bactérias ou plantas? Plantas. E essa imagem aí, desses fiozinhos aí azul, eles são classificados como o quê? Bactérias. Muito bem! Então, essa é a correção da página 58. Tia também tinha passado a página 59. Mas a página 59 é uma produção pessoal. Cada um de vocês fariam da maneira que achasse melhor, que era ilustrações de vários seres vivos de acordo com aquela imagem daquele artista que vocês estudaram na unidade 3, certo? Por isso que tia não colocou aqui, porque cada um deve ter feito da maneira que achou melhor, certo? Então, agora nós vamos dar início ao nosso estudo sobre as plantas. Percebam que nós ainda estamos no mesmo foco, estudando sobre seres vivos, né? Na unidade 3, nós estudamos sobre a diversidade dos seres vivos existentes no nosso planeta Terra. E dando continuidade ainda com seres vivos, especificamente as plantas. Nós vamos estudar agora especificamente voltado para as plantas. E nós vamos aprender bastante coisas interessantes sobre as plantas. Neste capítulo, você vai conhecer mais sobre alguns seres essenciais à vida. São as plantas. Assim como os demais seres vivos, as plantas precisam de água e alimento. Podem se reproduzir e têm um ciclo de vida. Mas você já pensou em como as plantas bebem água ou obtêm alimento? De que forma elas se reproduzem? Prepare-se para descobrir essas e outras curiosidades sobre as plantas. Então, percebam aí essa imagem de abertura da nossa unidade. A menina, ela está sentada segurando uma lupa e observando uma planta, uma flor. E ela está usando essa lupa
Vocês sabem que as lupas ela aumentam o tamanho. Então ela está bastante curiosa para saber algumas coisas sobre as plantas e ela usou essa lupa de curiosidade. Já o menino que está sentado nessa cadeira de rodas, ele está observando a planta, a árvore lá fora. E perceba que no tronco da árvore há outras plantas. Interessante, né? Então, tudo isso nós vamos estudar nesta unidade, certo? Vamos observar um pouquinho aí essas imagens, para vocês perceberem a diversidade de plantas existentes em nosso planeta. Claro que tia não colocou todas aí, mas a tia colocou algumas para vocês perceberem a diversidade dos tipos de plantas. Há plantas de todos os tamanhos, plantas bem pequenininhas e plantas muito grandes. E observem aí na imagem, essa primeira imagem aqui, que tia está passando a seta, são musgos. Os musgos, eles são um tipo de planta rasteirinha, bem pequenininhas. Já nessa segunda imagem aqui, percebam que tem uma orquídea. A maioria das orquídeas, elas nascem em troncos de árvores. Então, há bastante plantas que elas nascem no tronco de outras árvores. E elas são chamadas de plantas aéreas. Já nessa outra imagem aqui, é uma planta carnívora. Ou seja, olha aqui, onde tia está com a setazinha, é um inseto. Ela vai se alimentar desse inseto. O inseto caiu aí e ela vai fechar essas duas partezinhas dela. E aí ela se alimenta desse inseto. Por isso que ela é chamada de planta carnívora. Já nessa outra imagem, são cactos. Nós já estudamos sobre os cactos na unidade anterior. São plantas que vivem em lugares bastante secos. Por exemplo, no deserto. Por quê? Porque elas não precisam de muita água para viver. Por isso elas são adaptadas a viver em um lugar seco. Já nessa outra imagem seguinte, são gramas, plantas pequenas, mas não tão pequenas quanto os musgos. Elas já são maiorzinhas. As árvores. Existem árvores muito grandes, gente. E também existem as plantas aquáticas que vivem na água. Elas precisam de bastante água para viver. Então, percebam aí a diversidade de plantas. Tia trouxe pouquinhas, mas existem uma grande variedade de plantas em nosso planeta. Certo? E nós vamos estudar mais. As plantas estão em quase todos os lugares. Nas matas, nas praças, nos parques, nos jardins, nas escolas, em nossas casas. Mas nem sempre reparamos nelas, não é mesmo? Será que é porque elas não se locomovem e nem faz barulho como os animais? Que a gente às vezes nem passa por uma planta e nem enxerga a sua beleza? As plantas podem ser encontradas em vários ambientes, como tia falou na imagem anterior. Elas podem viver no solo, na água ou ainda presas nos galhos de outras plantas, como é o caso da orquídea. Ela vive presa no galho de outras plantas
E aí elas enraizam nos troncos das árvores. Você já reparou que existem plantas pequenas como a grama e plantas gigantescas como algumas árvores? Apesar de apresentarem diferentes tamanhos, formas e cores, a maioria das plantas é formada pelas seguintes partes. Então, a maioria das plantas tem essas partes: raiz, caule, folha, flor e fruto. Dentro do fruto abriga a semente, certo? Então, a maioria das plantas tem essas partes. E é isso que nós vamos estudar agora, porque também cada parte da planta tem uma função específica. Então, na página 22, nós vamos abordar o estudo sobre essa laranjeira. Suas partes. Você já viu uma laranjeira? Se não, você vai ter a oportunidade agora de ver. Tenho certeza que a mamãe já instalou o aplicativo RA Positivo no celular para vocês pesquisarem os QR Codes. E além dos QR Codes, também tem esse códigozinho, o RA Positivo, que é a realidade aumentada. Você pega o celular da mamãe, abre o aplicativo e coloca para fazer a leitura desse códigozinho aqui, onde você vai estar vendo uma laranjeira. Façam isso. É bem interessante. Certo? Então, depois que vocês fizerem isso, vocês voltem aqui para a gente dar continuidade à explicaçãozinha. Certo? Vou esperar. Achou interessante? Muito bem! Então, sempre que aparecer esse códigozinho RA ou então o QR Code, você pode pegar o celular da mamãe e aprofundar melhor o seu conhecimento sobre o assunto, tá certo? Então, vamos lá. Observem aí essa laranjeira e as partes dela. Tem folhas, flor, fruto, a semente dentro do fruto e a raiz e o caule. Cada uma dessas partes tem uma importante função para a vida das plantas, como você vai ver no decorrer desse estudo, nesse capítulo. Então, tia vai abordar cada partezinha da planta, vai explicar a importância de cada uma para a sobrevivência dela. Então, vamos na página 23. As plantas precisam de água. Então, nós já estudamos na unidade anterior a importância da água para os seres vivos. Então, ela também é importante para as plantas. Mas como é que elas conseguem beber essa água? Por onde é o caminho que percorre essa água? É isso que nós vamos estudar agora. Em geral, a água é absorvida pela raiz, passa pelo caule e é distribuída para o resto do corpo da planta, para os galhos, para as folhas, para os frutos. A água é eliminada pelas folhas, mas não conseguimos enxergá-la, porque ela sai na forma de vapor, que é invisível. Deixa eu te explicar essa partezinha aí do vapor da água. Tia vai dar um exemplo para vocês entenderem
como é que essa água sai dessas folhas sem a gente perceber? Que forma de vapor é essa? Quando a mamãe está, por exemplo, vai cozinhar, vai fazer o arroz. Primeiro ela coloca a água na panela e deixa ferver, para depois colocar o arroz. Só que quando a água está fervendo, aquelas borbulhinhas que vão surgindo e vão tipo estourando, vai saindo um vapor. E é a água que está saindo em forma de vapor. E se a mamãe, por esquecimento, esquecer aquela água e não colocar o arroz e passar muito tempo, aquela água vai secando, secando e se transformando toda em vapor. Tá certo? Entenderam bem? Por que que a gente não consegue ver a água em forma de vapor? Então, prestem bastante atenção agora a essa imagem aí, que essa pessoa está regando essa planta. E tia vai fazer a leitura desses quadrinhos aí, certo? Quando regamos uma planta, a água que molha o solo é absorvida pela raiz. Com a água, a planta também absorve sais minerais. Então, quando essa água cai aqui no solo, infiltra aqui no solo, ela é absorvida pela raiz. Depois que essa água ela é absorvida pela raiz, dentro do caule há tubos muito finos por onde a água sobe até as folhas. Então percebam aí as setinhas no caule subindo. Então nesse caule aí há uns tubos fininhos onde essa água vai subindo e chega até as folhas. E quando a água chega às folhas, né? Aí é o processo que vai evaporar. Ó, a água sai do corpo das plantas pelas folhas na forma de vapor de água. Então, vai se eliminando a água pelas folhas. Então, tia agora vai fazer a leitura dos quadrinhos aqui ao lado. As raízes geralmente ficam debaixo do solo, ou seja, são subterrâneas. Elas fixam as plantas e absorvem água e sais minerais. Então, o que fixa a planta no solo são as raízes. O caule sustenta os ramos e as folhas. Além disso, ele possibilita o transporte de água e nutriente entre a raiz e as folhas. As folhas geralmente são verdes e apresentam tamanhos e formas bem variadas. É pelas folhas que as plantas perdem a água, em vapor d'água, né? Então, pessoal, o nosso estudo sobre as plantas não para por aqui. Na próxima aula, tia vai trazer bastante curiosidades sobre a importância de cada parte da planta e suas funções, tá certo? Então, para vocês aprimorar o conhecimento sobre as plantas, vocês vão fazer a atividade da página 6 do livro de atividades, somente a primeira questão, certo? Não façam a segunda questão, porque o conteúdo da segunda questão tia vai explicar na próxima aula. Então, resolvam somente a primeira questão, tá certo? Um beijo para vocês e tenham bons estudos.